E na correria do dia a dia, onde tudo parece urgente, a presença de um animal pode ser o respiro que faltava. Entre todos eles, existe um especial que carrega uma simbologia profunda: o cavalo. Símbolo de força, de liberdade. É lindo ver um cavalo, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo. E ao mesmo tempo leveza, porque ele é um animal tão grande, mas ele é tão elegante, não é? O cavalo, ele tem algo de especial. Ele se conecta com a gente de um jeito silencioso e intenso. E hoje, o nosso De Bem com a Vida está especialmente bonito, porque a gente vai conversar com uma mulher que há mais de 40 anos vive essa conexão todos os dias. Ela é a Dona Marise Iório, proprietária do Aras Lagoinha, o maior criador de cavalos manga larga pampa do Brasil. Animais que mais parecem pinturas. Dona Marisa, seja muito bem-vinda ao De Bem com a Vida. Bom Boa, dia. Biane, bom dia, é um prazer estar aqui, prazer revê-la, e só tenho a agradecer estar aqui nesse momento e falar de cavalos, e tudo isso que você falou realmente é a pura verdade. Não é? Eles são lindos demais, e eu sempre falei pro Dom que os cavalos, eles são uma pintura. E quando a gente sabe que eles são bem cuidados e cuidados com amor, eu acho que ele tem essa diferença maior ainda, é transformador. Eu sou apaixonada pela Dona Marisa há muitos anos. Primeiro porque ela é uma mulher, né? Num mercado onde a gente tem a maioria que são homens que cuidam de aras, que estão à frente desse trabalho, que é um trabalho desafiador, é um trabalho que exige muita dedicação. E Dona Marisa, ela tem uma coisa muito diferente, porque ela faz tudo com muito amor. Enquanto eu estava falando dos cavalos aqui, ela já estava com o olhinho cheio d'água. É verdade, eu sempre falar deles, para mim, principalmente do meu criatório, que eu comecei com um animal, né? E hoje tenho 240, para mim sempre é uma gratidão. E quando eu fico pensando, e sempre quando eu começo a falar desse caminhar, eu fico muito emocionada. Que gostoso. Isso, qual que é a sua relação com os cavalos, Dona Marisa? Eu sempre falo que eu nunca sei se eu comecei com eles ou eles comigo, porque sempre foi um sonho de criança. E antes de tê-los, eu sempre cortava. Era uma presença assim, como se fosse algo que já existisse na minha vida assim, antes de tê-los. Então, eu sempre desejei estar com eles. Então, eu sempre aprendi que sonho é possível acontecer. Então, a partir desse desejar, eles foram acontecendo na minha vida. E isso é uma paixão. E eu só posso dizer que esse acontecimento, a gente só pode ter sido Deus na minha vida, que proporcionou tudo isso. Então, quando eu falo, eu me emociono, porque só esse milagre ter acontecido, e todo dia eu faço essa gratidão por isso ter acontecido, e eu realmente fico emocionada e grata. Quando a gente fala que os animais, eles têm essa coisa de nos fazer reconectar com a gente mesmo, né? Eles não falam, é como eu disse ali, mas parece que eles nos ouvem muito melhor do que muita gente. Afinal, né, de contas, hoje em dia, o que é mais difícil a gente encontrar alguém que nos ouça. A gente fala muito sobre bem-estar aqui no programa. O que a gente pode dizer dos cavalos em relação ao nosso bem-estar? O que eles podem fazer com a gente, Dona Marisa? Eu queria voltar um pouquinho para trás. Você tem ideia que os cavalos estão há 40 milhões de anos na natureza. Uhum. Com o homem, há 6 milhões de anos. Né? O cavalo era do tamanho de um cachorro. E eles foram passando por todos esses intempéries da terra, né? E eles foram se adaptando. Eles são herbívoros, né? Então, eles são predados. Então, eles têm que fugir dos intempéries, fugir de serem caçados. E isso deu para eles uma coisa muito importante: viver na manada. Então, eles vivem e um acreditando no outro. E isso deu uma percepção maravilhosa. Um acreditar no outro. Isso faz com que eles nos leem. Então, quando um cavalo está próximo de você, além do coração enorme que eles têm, quando você abraça, você sente toda essa conexão.
Então, você é abraçado pelo tamanho do coração, pelo esse batimento e essa energia que você se sente abraçada pelo cavalo. Então, o seu coração começa a bater junto com eles e você é abraçada por toda essa energia. Então, ali você já se sente esse contato de energia dessa bondade. E eu falo que hoje em dia, né, se você pensar que o cavalo está há 40 milhões, 6 milhões de anos com o homem. E o homem, o que aconteceu com o cavalo e o homem, né? Que nunca deixaram de estar juntos. Primeiro foi caça, depois ele foi uma arma de guerra, né? Aprendeu a montar, depois conquistar pedaços, né? Ajudar no plantio, conquistar terras. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, teve o automóvel, daí perdeu um pouco aquele status de você locomover com o cavalo. Mas daí sumiu o cavalo. O homem não ficou sem o cavalo, né? Daí foi para parte de montar, ter alguns esportes com ele. E depois, o que acontece hoje, né? Hoje a gente está num momento muito interessante da vida. A gente precisa do homem para alguma coisa? Sim, precisa. Nós estamos separando da natureza. E o cavalo é o elo de ligação homem e natureza. Além de eles ser nossos terapeutas também, né? Hoje a gente faz muitas coisas com o cavalo, constelação sistêmica familiar, ele nos ajuda na parte de ecoterapias e tudo mais, e na parte que a gente fala assim, eu sempre falo, né, que quando você monta num cavalo, você liga o divino, na montaria, nesse coração, e na hora que você está em contato com a natureza, que o cavalo é isso, essa conexão. E isso é muito importante para os dias de hoje, que nós estamos aqui, né, praticamente com inteligência artificial, máquinas, e nós somos natureza, nós nascemos disso, fazemos parte desse ecossistema todo, e a gente vai se separando. Então, o cavalo é tudo isso. E é bonito porque o cavalo, ele tem essa coisa transformadora mesmo, né? Quando a gente pensa em ecoterapia, quantas crianças, porque muitas crianças começam a fazer para se desenvolver, crianças às vezes que têm alguns problemas, crianças atípicas que se desenvolvem muito com os cavalos, porque eles conseguem tirar, e eu acho que compreendê-las, né, muito melhor do que nós, que estamos já à sua volta, mas nem sempre a gente consegue ter essa conexão e esse respeito com cada ser humano, que é único. E a gente tem aqui, no exemplo principalmente do Vale do Paraíba, os cavalos como seus melhores companheiros e parceiros de romarias. Sem dúvida. Aqui a gente tem muitas romarias e muitas pessoas vêm a cavalo até o santuário para agradecer, enfim. Como que é essa coisa do cavalo trazer as pessoas até uma gratidão, né, para ver Nossa Senhora, por exemplo? Então, é todo um preparo, essa gratidão, esse companheiro, né? Então, isso faz parte de todo esse trajeto, porque quando você vem a Aparecida, você já está se conectando com o divino, esse é o elo de ligação, então você não é só chegar a Aparecida, é esse trabalho que você faz espiritualmente, e o cavalo, ele te liga a tudo isso, é o chegar aqui, mas esse percurso de ligação, de estar junto, e ele faz com que você tenha esse contato íntimo de ligação com, eu acho que é o ser especial. E se a gente voltar um pouco, e se você pensar que na mitologia, todos os deuses estão ligados com o cavalo, né? Tem o cavalo que leva, o Pégaso que leva o relâmpago para os deuses, a gente pensa nas valquírias que tem os cavalos, depois a gente pensa que o Alexandre o Grande conquistou tudo com o Bucéfalo, que é um grande cavalo, né? Então, a gente vai vendo que a gente vai tendo os cavalos na referência de tudo. Vê que os celtas, quando morria o rei, era enterrado junto com os principais cavalos, porque ele tinha que ir para o outro lado da vida. E como que ele ia ser um rei do outro lado da vida sem os seus cavalos? Então, tudo isso, o cavalo está ligado. Então,
Eu acho que todas as representações mitológicas de reis, de deuses, o cavalo está ligado. E se você pensa, até o Netuno, ele sai da água, sai numa carruagem de fogo e está o cavalo levando. Quem que leva de um lado para o outro e para o céu? É o cavalo. É ele que sabe aonde que chega, onde que é lá. É o cavalo que sabe esse caminho todo, né, desse percurso. E ao mesmo tempo a gente percebe que tem que existir o quê? Esse cuidado e esse respeito, né? Sem dúvida. A gente sabe que são caminhos longos e que para você, de repente, estar com seu companheiro cavalo, você deve respeito a ele, deve cuidado a ele, deve amor. Como a gente cuida de um animal que parece tão grande, mas ao mesmo tempo precisa de nós para que ele continue evoluindo, tenha saúde, tenha força. Como que a gente cuida de um cavalo? Sensibilidade, e ele entende tudo. Eu acho que nessa evolução que o homem está fazendo ao longo do tempo, assim como os outros animais, eles entendem muito mais o que nós falamos para ele do que vice-versa. Nós estamos nos humanizando mais porque eles estão chegando, nós não estamos entendendo mais hoje. Eu lembro, eu comecei com um cavalo e era montar, gostar, tratar, mas eu não tinha essa experiência de evolução espiritual que eu venho fazendo. Eu falo que esse meu 41 anos de criação, eles me ajudaram a evoluir espiritualmente. E isso é importante. E ao longo desse trajeto, eu vi também que eles... Eu não sei se eu que evoluí, estou entendendo eles, ou eles também evoluíram nesse sentido da vida, de que eles são, assim, fascinantes nesse sentido, de que eles nos escutam e sabem o que vai acontecer. Se você falar, eles prestam atenção, eles têm essa conexão. E eu vejo, às vezes, quando eu ou vou vender um animal, ou que vai uma pessoa... a conexão que eles fazem, ou eles gostam ou eles não gostam, eles têm essa conexão, eles, por exemplo, eles podem ser, assim, mais arredios ou alguma coisa, mas quando chega uma criança, eles têm a sabedoria de não fazer nada, de ficar quietinho, porque a criança não tem limite do que é perigo, então, às vezes, vai na perna de um cavalo, se pendura, e eles ficam quietos. Então, algumas coisas que eu estou rezando, falei, ai, tomara que não aconteça nada, mas nunca aconteceu nada. Porque eles sabem dessa noção de que a criança ali não tem a noção de perigo. É muito bonito gostoso. Isso que você falou de criança, porque um cavalo, por exemplo, numa família, ele une a família, né? Então, a criança, de repente, pode ter um potrinho, vamos supor, que ela tenha essa vontade, ou os pais já têm essa coisa de ter um cavalo, de cuidar de um cavalo, e torna-se um passeio, faz algo em família. Ele traz essa união também, não traz para dentro de um lar? Isso que eu sempre defendo e falo, porque hoje em dia você vê uma criança, já está na máquina, né? Já vê máquina, já tem algum joguinho que é um mata outro, né? E onde está o tratar, o cuidar, o olhar com carinho, com doçura, né? Eu falo assim, olhar com doçura. Está no cavalo. Então, eu sempre, às vezes, eu comercializo animais para uma família que, de repente, começa do potrinho, que precisa o quê? E isso melhora muito na família e nas crianças na escola, porque precisa de rotina, né? O cavalo, ele tem que sobreviver, ele é muito cotidiano e rotineiro, ele precisa de horários para comer, ele precisa de um tratamento, precisa de higiene. Então, a criança começa a ter uma relação boa. Nossa, o cavalo precisa de comer, eu também como, o horário certo, né? Que às vezes a mãe vem comer, tá lá cutucando, vendo televisão, come sem saber o gosto que tem a comida, porque tá misturando, apertando o botão, vendo um joguinho. Então, ele começa a falar, não, agora eu tenho que parar, eu tenho que cuidar do meu potrinho, eu tenho que cuidar do meu cavalo, agora eu vou ver isso. Então, começa a ter as percepções que muitas vezes a criança não tem por maldade, não tem a noção. Então, começa a ter essa relação importante. E essa relação vem também com a natureza. E hoje em dia, hoje não tem mais o sentar à mesa e conversar. Então, às vezes, você pode sair num passeio e a família conversar ao longo de um trajeto
né, de passeio com a natureza, isso você sentiu o vento bater em você, um passarinho passar, um barulhinho, um cantar de um canto diferente de um passarinho, e você ter assuntos com a sua família, diferente daquele dia a dia, que realmente é muito maçante. Você chega com problemas, você tem que correr atrás do dinheiro, e nesse momento você está com a sua família relaxado e incrível. Você montando, você com essa conexão toda, você sai com uma energia maravilhosa. Que gostoso isso, né? A senhora vai falando, eu vou pensando, né? Eu vou pensando na minha cabeça, passear, um ventinho, né? É. O cavalo tem essa coisa da liberdade, né? Tem. Da força, de você estar ali junto, vivendo algo diferente. Essa força te traz também, né? Você em cima de um animal, parece que você pode tudo. E isso é gostoso, né? De você estar acima, conquistando o quê? Um prazer enorme que você no dia a dia não tem. Isso é muito importante. A gente fala muito de bem-estar e as pessoas falam de mensagens, né? Quem geralmente tem o cachorrinho, quando eu tô doente, ele fica exatamente junto comigo. Algumas pessoas têm depressão, meu cachorrinho fica deitado comigo, parece que ele tá sentindo o que eu tô sentindo. O cavalo, por ser um animal maior, a senhora já disse várias vezes que ele sente tudo, que ele nos observa muito. Muito. É um fofoqueiro. Exatamente. Como que a gente pode, assim, as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estar próximo de um cavalo, de um animal como esse, como que a gente pode sentir um cavalo? A gente pode até parecer ignorância, mas fazer carinho num cavalo, como que a gente pode fazer isso? Primeiro ele te sente tudo, não é você que vai sentir ele, primeiro ele vai te sentir. Então, sabendo que você está ali, ele sente seu coração, isso é as suas emoções. Ele lê você. Então, ele já te leu, ele já sabe das suas intenções. Sabendo das suas intenções, ele vai te chegar. E ele tem o seguinte, né? Se você vai com a mão muito assim, ele pensa que você é um bípede, que você vai atacar. Pensa que tudo eles pensam que é um leão, uma presa que vai atacar. Então, se você vai com calma, ele lê o seu coração, você está desprendido, ele chega a você. Então, uma das coisas que ele mais te ensina é a não violência, porque ele ensina o amor, que é isso que a gente precisa aprender, e as crianças também. E quem ensinou o amor para nós? A primeira pessoa, quem mais falou de amor? Não foi Jesus Cristo? Uhum. E o cavalo ensina para a gente o que é o amor. Dá para receber, né? E o cavalo, você dando amor, ele nunca vai virar para você morder ou dar um coice. Então, é o dar e receber. Você vai sem intenção da maldade, sem a violência, você dá e você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe deles. Isso é uma coisa assim que te deixa emocionada. E isso é importante. Então, muitas vezes você não entende por que as pessoas fazem maldade com os animais. Por que não receber agrado, gestos bons, numa vida tão difícil que está para todo mundo, né? Então, hoje o mundo precisa evoluir. A gente fala de evolução espiritual. E o cavalo, ele traz essa evolução junto também com tudo isso, de passeios, de tudo. Nós estamos aqui para evoluir. Nós temos que fazer a nossa lição de casa, né? Nós viemos para cá e nós temos que sair melhor do que chegamos, né? Uhum. E, de repente, o cavalo pode ser esse, vou falar, elemento, pode ser elemento que nos ajude a essa evolução. Não é ele que vai evoluir, somos nós que evoluímos e ele nos ajuda a tudo isso. Eu sei que é difícil, né? E eu nem gosto muito de falar assim, fale em uma palavra. Mas quando a senhora pensa em cavalo, o que vem no seu coração? Bom, primeiro eu tenho que falar que é gratidão, porque eu vivo com eles e Deus me permitiu essa vida com eles. E depois, me permitindo essa vida com eles, me permitiu todo esse aprendizado que ele me trouxe, né? Você fala assim, você fala, acha do cavalo. Eu acho que foi o meu maior professor na minha vida
espiritual, da minha elevação espiritual, porque eles me ensinou a ter fé, compreensão, paciência, ter calma, que tudo acontece, e ter fé em Deus. Que linda. Dona